Olá, professor João Evangelista, tudo bem? Dando continuidade aí ao nosso treinamento Microsoft Excel. Na aula passada nós finalizamos nossa planilha de serviço. Para isso nós utilizamos as funções CONT-SYS e a função NONDISP e reforçamos aí nosso aprendizado sobre gráfico. E na aula de hoje nós iremos aprender mais duas funções, a função CONT-VALORES e a função CONT-NUM. Ok? Vamos lá? Para a aula de hoje, eu criei aqui na nossa pasta de trabalho um arquivo chamado função CONT-VALORES e CONT-NUM. Vou abrir esse arquivo. Todo esse arquivo, como os outros arquivos que fazem parte do conteúdo das nossas aulas, eu sempre deixo na descrição do vídeo um link para que você possa acessá-lo e baixar esses arquivos, ok? Aqui, para a aula de hoje, eu criei aqui uma planilha, uma pequena planilha, onde eu acrescentei aqui em algumas células, tanto da coluna B, quanto da coluna C, quanto da coluna D, eu acrescentei aqui alguns valores, deixei alguns espaços em branco, algumas células vazias, e a outras eu coloquei aqui valores textuais e valores com símbolos. Para quê? Para a gente ver a diferença e como o Excel se comporta quando ele utiliza soma, CONT-VALORES e CONT-NÚMEROS para somar intervalos que contenham esse tipo de situação. Então, aqui eu coloquei aqui a função soma. Eu vou colocar aqui a função soma igual a soma, abre parênteses e vou somar aqui esse intervalo. Vou fechar parênteses e vou dar um Enter. O que o Excel fez? Ele ignorou, através da função soma, todos os espaços vazios, logicamente, as células vazias, como também ignorou as células que contêm símbolos e as células que contêm valores textuais. Ele só fez a soma dos valores numéricos. Tanto é que se você segurar Ctrl e for clicando em cima das células que contêm os valores numéricos, você vai ver que realmente a soma deu 263. É só você vir aqui na barra de status que você vai ver aqui a soma dando 263. Ou seja, o Excel, através da função soma, ignorou as células vazias, logicamente, os símbolos e os valores textuais dentro desse intervalo que nós fizemos a soma. Vou fazer a mesma coisa aqui, vou clicar em cima da função aqui do resultado e vou pegar aqui na alça de preenchimento para copiar as fórmulas para outras células da coluna C e da coluna D. Então, tem aí os resultados 263, 271 e 277. Já com a função CONT-VALORES, ela serve para quê? Ela conta o número de células que não estão vazias em um intervalo. Sua sintaxe é CONT.VALORES, abre parêntese, valor 1, ponto e vírgula, valor 2 e assim sucessivamente, onde valor 1 é um campo obrigatório, é o primeiro argumento que representa os valores a serem contados, e o valor 2 e os outros que você vier colocar aí na sua fórmula, eles são opcionais e são argumentos adicionais com valores a serem adicionados. Então, como eu falei, o CONT-VALORES, ele conta o número de células que não estão vazias. Então, eu quero saber, no intervalo aqui que vai de B1 até B10, quantos valores tem aí nesse intervalo? Logicamente, eu vou usar a função CONT.VALORES. Se você colocar aqui, você já vai ver que ela aparece aqui. Basta dar 2 cliques em cima dela e selecionar o intervalo aqui, CONT-VALORES, entre parênteses, de B1 até B10. E vou dar um Enter. Então, nesse intervalo que vai de B1 e B10, eu possuo 8 valores. Ele só ignorou aqui os espaços, as células vazias. Vou fazer a mesma coisa aqui para as outras, para a gente ver como é que ela se comporta. Na coluna do intervalo de C1 a C10, ele tem 7. E de D1 a D10, ele também tem 7. Já o CONT.NUM, ele conta o número de células que contém números. Sua sintaxe é CONT.NUM, abre parênteses, valor 1, ponto e vírgula, valor 2, ponto e vírgula e assim sucessivamente. Onde valor 1 é obrigatório, é o primeiro item, referência de célula ou intervalo a serem contados. E a partir do valor 2, ele é opcional, são referências de células ou intervalo a serem adicionados caso, dependendo da sua necessidade. Então, como eu falei, o CONT.NUM, ele conta somente o número de um intervalo. Por exemplo, nesse intervalo aqui, que é a soma da coluna B1 até B10, ele tem valor de soma 263, ele possui, dentre as 10 células, somente 8 com valores. E agora eu quero saber deste intervalo, quais desses valores são numéricos. Então, eu vou botar aqui igual a CONT.NUM, abre parêntese, e vou colocar aqui, selecionar o intervalo.
fecha parênteses. Então, desse intervalo que contém 8 valores, somente 6 são números. E aí você pode ver ele aí, ó, 25, 27, 98, 47, 52 e 14. Vou pegar na alça de preenchimento para ver como é que ele se comporta nas outras, quantos valores numéricos contém na coluna do intervalo de C1 a C10 e de D1 até D10. Eu posso também utilizar essas mesmas fórmulas para somar não só o intervalo, né, que eu coloquei aqui, como também uma matriz. Eu vou colocar aqui em soma, eu quero saber dessa matriz que vai de B1 até D10, qual é a soma de todos esses valores. É igual a soma, abre parêntese e seleciona aqui o intervalo. Fecha parêntese, Enter. Então, deu um total de 811. Desses 811, quantos valores eu possuo nesse intervalo? Igual a conte.valores, dê 2 cliques em cima dela, abre parêntese e seleciona o intervalo. Fecha parêntese. Então, nesse intervalo que vai de B1 até D10, eu tenho 22 valores. E quantos são numéricos? Igual a conte.num, 2 cliques em cima dele e seleciona o intervalo. Fecha parênteses. Pronto. Dentre os 22 valores, somente 15 são valores numéricos. Agora, professor, como aplicar isso? Me dê um exemplo aí, como eu posso aplicar, por exemplo, o Continum. Você pode aplicar esse Continum, por exemplo, você tendo aí uma planilha de controle de vendas, que você quer saber quantas vendas você possui no determinado período. Aí você pode selecionar aí utilizando a função Continum. Eu criei aqui na guia de planilhas uma planilha chamada número 2, vou clicar em cima dela, onde eu tenho aqui uma planilha de vendas durante 10 dias, o nome dos vendedores e o valor que cada um fez durante o período. Então, eu quero saber, por exemplo, quanto o João fez de vendas. Eu vou colocar aqui, vou colocar igual a soma, abre parênteses e vou selecionar o intervalo. Opa, selecionei o intervalo errado. Aqui, pronto. Vou fechar o parênteses e vou dar um Enter. Então, o João teve, no período que vai de 15 de outubro até 24 de outubro de 2020, ele conseguiu vender R$ 1.364. Vou arrastar na alça de preenchimento para ver quanto o Vitor e a Maria fez também. O Vitor fez 1.396 e a Maria 1.945. Então, eu sei aqui o subtotal de cada venda. Agora, eu quero saber quantas vendas eu realizei no período, para dar esses totais aí. Aí, você pode estar utilizando a função conte.num. Igual a conte.num, abre parêntese, seleciona o intervalo de células e fecha parênteses. Então, no período, você teve 16 vendas. Por quê? Porque o Continum ele vai procurar na sua planilha, que logicamente é para ter somente valores numéricos, então ele vai lá e soma. Teve 16 vendas. Se nesses espaços vazios tivesse um tracinho aqui, ele continuaria somando somente aos numéricos. Então é muito fácil, é muito legal você estar aplicando aí a função conte.números, conte.num, né? Para você estar fazendo aí, como eu mostrei aqui nesse exemplo de planilha de vendas, saber quantas vendas você realizou no período. E dessas 16 vendas, quanto foi o valor que você arrecadou com essas 3 vendas desses 3 vendedores? Igual a soma, abre parênteses, você pode somar ou a matriz aqui, vou fechar parênteses, deu 4.705, ou você pode também, e vou dar igual a soma, abre parênteses, como eu já tenho subtotais, somar somente os subtotais e fecha parênteses. Também vai dar, logicamente, 4.705. Então, essas funções conte.valores e conte.números são funções que você pode estar utilizando aí de acordo com a sua necessidade no seu dia a dia. São fórmulas, como eu mostrei aqui, que você pode estar fazendo aí diversas maneiras para você contar valores ou contar números de acordo com sua necessidade. O que eu queria mostrar para você na aula de hoje era isso. Se você gostou da nossa aula, você inscreva-se no nosso canal, ative aí o sino de notificação para que você possa ser avisado dos nossos próximos lançamentos. Forte abraço para você, muito obrigado e fique com Deus.